Nesse vídeo vocês verão o maior embate dos quadrinhos envolvendo duas versões extremamente poderosas do Hulk. Hulk 2099 versus Maestro, uma luta imperdível e repleta de surpresas. Hulk 2099 é uma versão do futuro do Incrível Hulk, onde um homem chamado John Eisenhart foi atingido por uma explosão de bomba gama e se transformou em um monstro verde extremamente poderoso, só que com dentes e garras afiadas também. Ao contrário do Bruce Banner, John mantém a sua personalidade e seu intelecto enquanto transformado em Hulk. Bom, já o Maestro é uma versão do próprio Bruce Banner existente na Terra 9200. Lá, 100 anos no futuro, uma guerra nuclear acabou devastando o mundo, deixando pouquíssimos sobreviventes. Hulk acabou indo à loucura e se transformou em um tirano, adotando o nome Maestro, um vilão inescrupuloso e extremamente forte. Com inteligência e maldade em seu coração, ele pode ser considerado uma das versões mais poderosas do Incrível Hulk. E para vocês entenderem melhor, um breve resumo da história até aqui, tá? Bom, os Exilados são um grupo de heróis de realidades alternativas e que viajam através do multiverso para salvar todas as terras ameaçadas. Até que eles se deparam com um poderoso vilão Proteus e uma perseguição através de mundos paralelos se inicia. Proteus escapa para uma linha do tempo futura, onde domina e assume o corpo do Hulk 2099, usando os poderes do Verdão para enfrentar os Exilados. Após um embate, Proteus, ainda no corpo do Hulk, consegue fugir mais uma vez. E é então que a nossa história finalmente começa, quando ele se encontra com outro personagem. A história começa com Rick Jones, um amigo de Bruce Banner, contando a Proteus, que ainda está possuindo o corpo do Hulk 2099, sobre o acontecimento com a terra dele, que futuramente seria Dystopia, o lar o que Maestro tomou conta. Rick conta sobre os acontecimentos que levaram à destruição daquela terra, a guerra nuclear, a morte de amigos e heróis como a Capitã Marvel, por exemplo. Ele conta que tinha uma ligação íntima com a Capitã, e que não estava ali durante aqueles terríveis acontecimentos, pois estava no Negaverso, um lugar que ficava meio que na mente da própria Capitã Marvel. Só que quando ela morreu em definitivo, ela acabou batendo seus braceletes, e assim trouxe Rick de volta àquela realidade. Rick apareceu naquela realidade destruída e contaminada por radiação nuclear. Seus amigos, esposa, heróis, bom, todos estavam mortos, exceto por um, o Hulk. Esse Hulk acabou enlouquecendo com a radiação e tornou-se um déspota, um vilão que manteve a inteligência de Bruce Banner e a força física do Hulk, e que isso, aliado à radiação extrema, o transformou no Maestro. Rick Jones afirma querer a ajuda do Hulk 2099, pois após muito pesquisar, percebeu que a única coisa que pode matar um Hulk é outro Hulk. O Hulk 2099 topa a ideia, e então o Rick diz que irá ajudá-lo com uma arma, que irá auxiliar no combate contra o Maestro. Enquanto isso, no Palácio de Cristal, um lugar fora do espaço-tempo, o supergrupo dos Exilados debate sobre novas estratégias para capturar o vilão Proteus. A nova integrante do grupo, conhecida como Princesa Guerreira, quer assumir as rédeas da situação, justamente pelo fato do grupo já ter desperdiçado diversas chances de capturar e neutralizar esse vilão, todas sem sucesso. O grupo então deixa a princesa assumir a liderança da próxima missão, que será justamente ir até a Dystopia, a Terra 9200, que é o lar do Maestro. Eles sabem que Proteus está adorando estar no corpo do Hulk 2099 e que não irá demorar até ele tentar possuir Maestro, que, como todos sabem, provavelmente é a versão mais poderosa do Hulk no multiverso. Eles sabem que daqui a 80 anos no futuro, uma versão mais jovem do Hulk irá chegar até aquela realidade e conseguirá destronar Maestro, mas se Proteus intervir antes, tudo poderá ir água abaixo. Eles então debatem sobre o lugar, os perigos e a principal ameaça, que é o próprio Maestro, um vilão muito difícil de ser combatido. O grupo se prepara para viajar até essa realidade, e a princesa afirma ter um plano. Enquanto isso, o Hulk 2099, ainda possuído por Proteus, e o Rick Jones conversam no esconderijo de Jones. Lá podemos ver diversos itens que pertenceram a heróis que morreram na realidade de Maestro,
a prancha do Surfista Prateado, algumas armaduras do Homem de Ferro, uma foto do Demolidor, o Mjolnir do Thor, a capa do Doutor Estranho, enfim, entre outras coisas. O Jones dá ao Hulk 2099 uma arma poderosa criada por um mutante e que foi feita para matar o Maestro, embora nunca houvesse sido testada antes. Hulk pergunta se a arma é de metal e afirma que tem alergia a metal, um problema que é de Proteus, obviamente, não do Hulk, né? Eles então embalam a arma em um pano para evitar o contato do Hulk 2099 no metal, e Jones ajusta o gatilho para que ele consiga disparar. Eles aproveitam que estão em um dia em que Maestro recebe alguns pedidos da população e tentam disfarçar a identidade do Hulk 2099 com roupas e panos, e ele parte em direção ao palácio. É claro que o disfarce do Hulk 2099 não funciona, e boa parte da população percebe que aquele ser é um Hulk, porém ele acaba seguindo em direção ao palácio sem problemas. O Hulk 2099 passa pelos guardas sem nenhum tipo de agitação e para em frente ao Maestro, que tem alguns guardas próximos e também alguns membros da corte que estão com um pano sobre o corpo, como se estivessem venerando o déspota. O Hulk 2099 até dá uma zoada no Maestro, dizendo que ele deveria demitir os guardas devido à sua incompetência. Ele tira o seu disfarce e se revela ali na frente do vilão, que tranquilamente diz ao Hulk 2099 que ele só chegou até ali porque ele permitiu, e então o chama pelo seu verdadeiro nome, Proteus. Proteus toma um certo susto, né? Fica sem entender aquela situação. Porém, os membros da corte se revelam também. São eles os exilados que estavam ali disfarçados para poder capturá-lo. Proteus não entende a situação, né? Afinal, o grupo é formado por heróis. O que eles estão fazendo junto com o Maestro? O Maestro diz que esse grupo então é muito sensato e preferiu ir até lá e montar um acordo com ele para poder capturar Proteus antes que ele tentasse possuir o seu corpo. Em um momento rápido, Proteus mira a arma em direção ao Maestro e dispara, acertando o vilão e o jogando para longe. Uma grande batalha começa ali mesmo, com o Hulk 2099 atirando com a arma contra o grupo dos exilados, que se defende e tenta atacá-lo. O grupo de heróis até desarma o Hulk 2099, porém, ele bate palma e as ondas de choque jogam todos para longe. O Hulk 2099 aproveita o momento e vai até o Maestro, que está deitado no chão. Então, se prepara para possuir o corpo do vilão. Só que não consegue, pois aquele não é o Maestro, mas sim o mutante metamorfo chamado Morfo. Ele usa uma placa de metal que impede a possessão e afeta o vilão. Proteus volta ao corpo do Hulk 2099, enquanto o Homem-Aranha 2099 atira uma teia em sua cara. Em um momento de desespero por estar com o rosto tapado de teia, ele quebra várias colunas do local, causando um desmoronamento e uma grande bagunça. Após a poeira dar uma abaixada, a princesa guerreira vê um vulto verde no chão, caído, e acha que é Proteus. Ela pega uma faca de long shot e atira nele para finalizá-lo de vez. Porém, ela descobre na sequência que atirou no Hulk errado e atingiu o Maestro, que desperta furioso, dizendo que não existe mais acordo algum com os exilados. A história é cortada e vemos agora um flashback do passado de Morfo. Vemos ele contando sobre seu nascimento e a situação complicada que foi dali para diante. Morfo era uma gosma cinzenta e não um humano, ele era um mutante. Ele então assume a forma de um humano para que seus pais o aceitem melhor, e na infância ele conseguiu tomar uma forma de uma criança humana comum. Quando estava só com os pais dele, porém, ele voltava ao normal, para poder relaxar com a sua verdadeira forma. Após a morte da mãe, seu pai o enviou para um colégio interno, o Instituto Xavier. E isso foi um acerto, né? Não demorou muito para ele treinar e liderar os jovens mutantes. Logo, ele passou a integrar o grupo de elite da escola, os X-Men, ao lado de mutantes brilhantes e corajosos como Ciclope, Noturno e Wolverine. Mais tarde, ele fez parte dos Vingadores, e após esses momentos de glória, ele passou a integrar o grupo dos Exilados, um esquadrão de heróis que pulava de universo em universo para consertar grandes erros e salvar tudo e todos. Então, voltamos para o momento da ação, onde vemos uma grande pancadaria envolvendo o vilão Maestro espancando o grupo dos exilados em seu palácio em Dystopia. Acompanhamos o ponto de vista do Morfo, que conta sobre algumas aventuras que os exilados passaram
sempre carregadas de problemas e situações difíceis. Durante o combate, ele lembra da situação que deu origem àquilo tudo. Ele conta que tudo aquilo começou quando o grupo tentava reunir uma família e acabou tendo que lidar com o pior mutante de todos os tempos, o mais perigoso, o Proteus. Esse vilão é um serial killer invasor de corpos que mata os hospedeiros após usá-los, e sua única fraqueza é o metal. Morpho diz que o grupo precisou botar uma plaqueta de metal em sua cabeça para evitarem de ter os seus corpos invadidos pelo vilão, e que antes disso ele já havia possuído e matado outro integrante dos exilados, que foi o Mímico. Ele dá um panorama geral sobre a situação ali, que após percorrerem por 5 universos atrás de Proteus, eles seguiram a ideia genial da nova integrante, a Princesa Guerreira, de se aliar ao Maestro, um vilão terrível, e agora estão aí tentando que lidar contra o monstro ao invés de focar em capturar o Hulk 2099, que está em algum lugar embaixo daqueles escombros. A mutante Blink tenta uma ideia: teleportar o vilão Maestro para o espaço enquanto eles procuram Proteus. Porém, ela erra o tiro e acerta no Dente de Sabre, que acaba indo parar no espaço sideral. Blink percebe o erro e se teleporta para salvar o colega. A pancadaria fica ainda pior quando Proteus desperta com o corpo do Hulk 2099. E assim, a luta fica ainda mais intensa e violenta, praticamente um todos contra todos. O Homem-Aranha 2099 está nocauteado. Longshot até consegue se desviar de alguns golpes, mas a Princesa Guerreira é atingida e nocauteada. Blink reaparece ali com o Dente de Sabre, que está praticamente congelado devido a aparecer no espaço momentos antes. Então, Maestro nocauteia Blink, que estava ajudando o mutante. Quando o Maestro se prepara para matar Blink, ele é surpreendido pelo Hulk 2099. Hulk 2099 e Maestro caem na porrada. Morpho diz que a cada possessão, Proteus mantém um pouco das memórias de quem ele possuiu, e isso foi o que salvou Blink de ser morta por Maestro. A pancadaria entre os dois Hulks segue, e Morpho e Longshot apenas assistem, torcendo para que Maestro mate o vilão, e que em último caso será mais fácil lutar contra os dois cansados do que se intrometer no combate, Porém, o impensável acontece. Hulk 2099 aproveita um movimento errado de Maestro e consegue uma posição melhor, ficando por trás do vilão e conseguindo quebrar o seu pescoço. A cena é vista com horror por Longshot e Morpho, que ficam pensando em como será difícil superar Proteus se ele conseguir o corpo de Maestro. Maestro, é claro, não morre, porém não consegue se mexer devido ao ferimento. O Hulk 2099 diz que logo ele irá se regenerar, mas até lá ele já terá possuído seu corpo, então começa a retirar os adereços de metal de Maestro. Alguns guardas de Maestro aparecem atirando, porém sem efeito algum. O Hulk 2099 dá cabo deles rapidinho. Ele volta os seus olhares para Maestro novamente, se preparando para possuir aquele corpo imbatível do vilão, porém é surpreendido por Longshot, que monta em cima dele e o distrai, enquanto Morpho muda sua forma para um monstro de tamanho parecido ao dele e o soca, o jogando longe dali. A força de Morpho, porém, é apenas propaganda, E o Hulk 2099 atira o mutante para longe, o arrebentando. Bravamente, Longshot usa seus poderes de sorte para combater o Hulk 2099. E como eu já disse aqui antes, ele também tá com um implante metálico na cabeça, então ele não pode ter o seu corpo possuído. O Morpho tenta usar um momento de distração desse Hulk para atingi-lo, porém, toma um soco potente em sua cabeça, que acaba expelindo a placa metálica que o protegia de ser possuído pelo vilão. Os dois percebem que Morpho está desprotegido, e então Proteus sai do corpo do Hulk 2099 e assume o corpo do mutante, para o desespero aí do grupo dos exilados. Quando o corpo do Hulk 2099 cai no chão, todos olham para Morpho, que sorri enlouquecidamente, porque Proteus assumiu o seu corpo. O vilão diz que esse corpo é muito melhor do que ele havia vindo buscar com o Maestro. Agora, ele poderia tomar qualquer forma, assumir identidades, voltar a ser quem era e até mesmo se passar por outros heróis como a Capitã Marvel, ou então seres comuns como homens e até uma garotinha. Ele é atacado por Longshot, mas com aquele corpo ele desvia facilmente de todos os ataques. E então desaparece dali, dizendo que tem mais coisas para fazer e pessoas para matar. O grupo dos exilados está desolado.
A princesa guerreira não entende como seu plano deu errado, e o Dentes de Sabre diz que aquilo é algo comum nas missões do grupo. As coisas raramente saem conforme o plano. Maestro está no chão, ainda imóvel, esperando a sua regeneração devolver os seus movimentos, e diz para que o grupo suba dali. Nisso, Blink manda ele ficar quieto, ou teleportará os seus bagos para a lua. Bom, a Blink promete que a próxima missão de capturar o vilão será a última, dizendo que ou é ele ou é ela, mas que alguém será derrotado. E é isso, galera, espero que vocês tenham gostado do conteúdo desse vídeo, muito obrigado pelo enorme carinho de vocês, um forte abraço e até mais.